Boa noite, Aurélio Decker. Boa noite, Ana. Pessoal, a gente tem notícias fresquinhas da Câmara de Vereadores. O Lelo vai dar para a gente essas notícias. Há pouquinho eu fui convidado pelo Dudu, o nosso Dudu News, nosso querido repórter. Prodígio. É um menino prodígio. Ele é o sujeito mais precoce que eu conheci na minha vida. E a minha previsão, assim, daqui a 10 anos ele está no New York Times. Ele é impressionante, é incrível. Sabe de tudo, né? Ele me convidou, Lelo, me ajuda. Ele mandou umas mensagens e uns filmes, umas entrevistas para o programa dele, que começa às 6h30 até às 7h, e aí deu um problema técnico e tal, papapá, e ele aí ficou sem nada, e ele precisava fazer o programa. Então, sugeriram, fala para o Lelo. Daí ele veio, Lelo, vem aqui. Vim. Aí ligamos para a Câmara de Vereadores, sugeri para ele, vamos ligar direto para a Câmara, porque o presidente Cássio tinha dito ontem que hoje faria uma reunião às 17 horas. Então, 6h30, provavelmente a reunião teria terminado. E foi. Então, ele ligou para o vereador Enio Brizola. Quem é o Enio Brizola? Vocês sabem, o nosso vereador, já há muitos anos. Ele é secretário da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores. Essa comissão tem um presidente, que é o Luz, Jorge Luz, o inspetor Luz, e uma relatora, que é a vereadora Tita, dona Semilda Tita. Então, aí o Dudu ligou e falou ao vivo, né, com o Enio Brizola. Ele disse o seguinte: foi lido pelo presidente Cássio um comunicado da Delegacia da Mulher, especializada na defesa da mulher, um comunicado dizendo, sim, porque a Câmara consultou se havia alguma coisa contra o vereador. Ele respondeu, sim, há um procedimento, deram o número do inquérito, só não entraram no mérito da questão, não falaram que se tratava de um assédio, que o enfermeiro Vilmar fez um assédio contra uma menina de 17 anos, menor de idade, estagiária e patati e patatá. Não entraram nesse detalhe, mas confirmaram. Sim, vereador Vilmar está sendo investigado e o inquérito policial está em andamento e tal. E ele provavelmente seria ouvido esta semana, o enfermeiro Vilmar. E a outra informação é que o enfermeiro Vilmar entrou, então, com um pedido, uma licença médica. Ele ficou doente de novo. Ele estava doente, daí ficou doente. Eu acho que ele já está doente há mais tempo. Mas, enfim, oficialmente ele pediu uma folga e tal, e ganhou uns dias, e agora entrou com atestado de novo. Mais 10 dias de licença saúde. Eu ironizei no programa do Dudu e ironizo de novo, sob minha conta e risco. Esses atestados médicos, a gente sabe, né? Eles são 100% confiáveis, né? Não tem a menor chance de que seja uma coisa assim, de companheirada, vem cá, me quebra o galho, eu estou mal, eu preciso uns dias, tá? Nem pensar. Isso seria uma notícia em todo o Brasil, né? Imagina um caso assim, imagina um médico chegar agora e atestado para o cara que não está doente. Isso ia ser uma calamidade. Então, vamos lá, vamos acreditar, né, que esse atestado médico, como o anterior também, né, ele seja exclusivamente em cima de uma doença. Ele está sofrendo, em última análise, o nosso vereador, e eu espero que ele sofra muito mais ainda. Então, é isso. Então, tá bom, Se gente. confirmadas as acusações todas contra ele, espero que ele sofra, espero que ele seja cassado também. Com certeza. Fazer assédio sexual contra a guriazinha é uma cretinice sem tamanho. Que viu crescer, né? A mãe dela disse que ele viu ela crescer. Geralmente, quando dá, e aí casos piores, é estupro contra menores, mais jovens, crianças, geralmente alguém ligado à família, alguém que tem acesso, que tem porta aberta, né? Essas coisas. Tal. Sim. Hoje a gente vai falar sobre uns bichinhos lindos, peludinhos, que têm 7 vidas, chamados de gato.
Não, mas não vamos falar desse tipo de gato. A gente vai falar de gato de água, que é feito na rede da Comusa, que eles têm um gasto de quanto por ano, Lelo? É impressionante. Nós falamos como diretor-geral da Comusa, Márcio Liders. Ele disse que a Comusa gasta 8 milhões de reais por ano. Repetindo, 8 milhões de reais por ano. Isso dá aí, credo, mais de 800 mil por ano, né? É dividir esses 8 milhões por 12. Então, 12 milhões, credo, isso dá para fazer. Eu acho que uma estrutura de um hospital, claro, sem equipamento, mas daria, porque é dinheiro que não acaba mais. E por que eles gastam isso tudo? Por causa do gato, o roubo, furto de água. E aí as pessoas, de modo geral, pensam, estão roubando a Comusa. Olha lá. 8 milhões estão tirando a Comusa. Não é da Comusa, estão roubando de nós. Porque a Comusa não é uma empresa para dar lucro. Ela não é uma empresa. Eles não vendem pneu, eles não vendem arame para cerca, eles fornecem água, eles são prestadores de serviço. Eles retiram água do rio, deixam ela em condições de potabilidade e encaminham, então, através de uma magnífica, enorme rede de canos, leva para a população. Quando ela tem resultado, a Comusa é reinvestido no crescimento da própria Comusa. Então, não é para dar lucro, não é uma empresa para os diretores, no fim do ano, ir para Nova York, no Natal, passear, levar mulheres junto, e papapá e tal. Não é. Então, esses 8 milhões, eles fazem falta, porque é para a cidade. Então, a dona Uaina paga na casa dela, eu ajudo a pagar, de alguma forma, com os impostos que eu consumo na cidade, com o IPTU que pago. Então, a gente paga a água, a taxa de água, ou a gente paga a conta de água, e essa conta traz embutida também as despesas da ladroagem que tem. É impressionante, especialmente nos bairros, mas no centro também acontece. Tem comerciante que rouba água, como tem comerciante que rouba luz, mas nos bairros é mais, né? Bem mais. Agora, nas favelas do Rio de Janeiro, a gente vê aquelas fotos, assim, são milhares de fios, né? De vez em quando alguém frita lá em cima, né? O cara sobe lá de madrugada para ligar os fios na rede e aí vai para alta tensão e acaba ficando grudado lá e tal. Agora, aqui em Novo Hamburgo também tem furto de energia elétrica, sim. Agora, Muito, né? Muito. Agora a água está demais. E o presidente Liders, o diretor-geral Líder, ele disse o seguinte, tem alguns trechos da cidade, como na ida para Lomba Grande, ali perto até da estação de captação de água da Comusa. É um lugar onde tem bastante furto, bastante gato de água. Então, lá naquela área, a tubulação da Comusa já vai mais profunda. Ela geralmente está a 1 metro, 1,5 metros de solo, né? Lá eles fazem já 2,5 metros, quer dizer, 2,5 metros. Eu tenho 1,80 m, 2,5 m. Cara, imagina. Ele vai ter que ser um tatu para ir lá no fundão. Mas eles vão lá embaixo, na rede, ligam, e aí já leva para o cunhado, já leva para o vizinho, já leva não sei para mais quem, já puxa água para mais gente. E lembrando que dá multa e cadeia, né? Dá multa e cadeia. Agora, o diretor da Comus disse que, em alguns casos, as pessoas vão na promotoria, né, pública, dizendo que tem criança em casa, que estão desempregados, que papapá, e a justiça manda ligar de novo. Então, manda, ok. Mas isso são exceções, né? Agora, tem gente que vai lá, fim de semana, para a balada, toma cerveja, faz churrasco, papapá, mas não quer pagar água, né? Quer se livrar, está errado. Nós fizemos uma enquete no centro da cidade, nas bancas, e também no início ali da Vila Santo Afonso, ouvimos algumas pessoas, e todas elas dizem, com exceção de uma delas falou, não, tem gente que não tem dinheiro para pagar e merece ter água, pronto. Mas todas as outras disseram, não, isso não está certo. Tem que ser repartido entre todos. Quer dizer, não é possível que a pessoa não tenha, quem paga uma taxa mínima e cuida, né, que não desperdiça água, uma taxa mínima é possível de pagar, sim, né? Então, não tem essa agora, milhares, daqui a pouco são milhões de pessoas, e no país são milhões, sim. São milhões de pessoas que furtam água. Tem uma coisa dos norte-americanos, os americanos, eu não gosto muito dos americanos, porque eles gostam de se meter, né, nos países e querem ditar normas de comportamento. Não gosto muito, tipo o seu Trump,
brigam com a China, brigam com todo mundo. Agora, eles têm uma coisa interessante. Quer ver? Eu estou lá no sítio, lá sei eu, na minha casa. Estou molhando as gramas. Chega o vizinho. Um baita do motorhome. Novo, zero. Digo, está podendo, né? Poxa, motorhome. Ele já tinha comprado o Mercedes. Sabe o que o americano faz? Isso é verdade. Isso não é figura. O americano liga para o imposto de renda, ele liga. Olha aqui, ó, meu nome é Aurélio Decker, eu tenho um vizinho aqui que é o João das Minhocas, e o João das Minhocas está com o motorhome, ele já tinha comprado o Mercedes, eu acho que ele está sonegando. A pergunta, o Aurélio é inimigo do João das Minhocas? Não. Eu quero que ele se exploda? Não. Eu quero mal para ele e para a família dele? Não. Eu não quero ajudar a pagar o motorhome dele. Eles botaram na cabeça dos Estados Unidos, norte-americanos, que as pessoas roubam delas, não do governo. Aqui estão roubando a Comusa, estão roubando a prefeitura, estão roubando a CE. Assim, não, estão roubando de nós. Nós precisamos fazer autocrítica, meia-culpa. Nós não acreditamos que esses roubos, esses furtos todos são contra nós. O meu cunhado agora conseguiu tapear lá, se aposentou-se. Se aposentou-se, está no seguro, não faz mais nada, está ganhando um dinheiro do INSS, que é uma beleza. E o vizinho já quer saber como é que ele fez para conseguir, para arranjar uma boca também, porque daí, agora vocês estão vendo o noticiário, né? O INSS, todos os dias, eles estão tirando milhares de pessoas que recebem benefício. Eu tinha um vizinho lá em Arroio do Sal, no sítio, ele era laçador, mas laçador bom, competente, estava sempre na final. E ele era aposentado por problema cardíaco, ele não podia fazer força. O cara subir um cavalo e correr daquele jeito, ele era capaz de levar o cavalo até nas costas, um cara super forte. Eu dizia para ele, mas o que tu tem no coração? Não, sabe como é? O médico lá é meu amigo, lá em Torres e coisa. Então, aí já viu. E acabam tirando benefício de outras pessoas que realmente precisam, né? Que precisam, isso. Mas essas pessoas que eles tiram, eles têm que devolver o dinheiro? Não, aí é assim, né? O Lelo estava roubando. Vem cá, para de roubar. Então tá, eles tapam aquilo, eu vou ter que pagar a água. Daí coloco lá um hidrômetro, um relógio, como qualquer mortal, e passo a pagar. Né? Agora, não tem ressarcimento, né? Deveria ter, né? Mas não tem. Né? Quantos anos tem essa coisa? Eles examinam, tem há 3 anos. 3 anos por 1 metro de água por dia, já sei lá. 9 mil metros de água, isso dá tanto, tem que pagar. Num país mais organizado e mais sério, isso nem acontece, porque eles não roubam água, eles não roubam, daí não tem esse mecanismo, né? Provavelmente. Mas deveria ter a pessoa ser responsável por isso. Na luz, eles estão prendendo. Eu dificilmente ficava sabendo de gato, de água, mas o de luz, né? De luz tem muito. Em Canudos? Sim. Gato de luz em Canudos e no centro também, né? No centro da cidade também. No centro da cidade. E as pessoas não fazem muito segredo, né? Às vezes a pessoa faz e conta, né? Conta para o outro também pagar mais barato. Pegar a luz de uma pessoa só, né? Sim, entrar na onda. Isso. E essa net, né? Sky, né? O que é por fio, né? O que não é por fio, tá. Mas o que é por fio, por exemplo, a Uaina mora num edifício tal, ela compra, ela assina. Eles vão lá e põem um fio e puxam. Isso. E aí o que vai de carona, todo mundo em roda para tirar e tal. Então eu soube. E no apartamento do lado também, outro fio, no de cima, outro fio. E vai ficando aquele amontoado, né? Eu soube que num apartamento, aí no centro, tinha 80 gatos de operadoras. Será possível tanto? 80, eles foram lá consertar, uma mulher se queixando que o ventania arrebentou o fio, não sei o quê. Eles ficaram impressionados com o número de ligações que tinha clandestinas. Sem falar que na internet tem ofertas incríveis, né? de serviços tecnológicos que captam. Pague uma vez R$200 e tenha 200 canais. É uma coisa assim. Então, tu paga 200 mil e o resto da vida tu vai ficar chupando.
Agora, chupando essa coisa do ar, né? Então, isso é uma vergonha, porque nós estamos nos acostumando com isso, né? Tá O ficando roubo normal. parece que está institucionalizado. Ele não tem poder ofensivo mais. Não é ofensivo o cara dizer, eu estou meio mal, eu estou puxando uma luz aí por enquanto, quebrar o galho. Os amigos deviam dizer, não, mas espera aí, não faz isso. O filho devia dizer. Eu já falei para meus guris, se eu aparecer com o Mercedes-Benz dirigindo, vocês me denunciem imediatamente. Me levam logo para a polícia, antes que fique pior. Porque daqui a pouco começa a dar carro para cada um deles, carro importado, papapá. E depois, quando dá o bolo, o Lelo estava roubando. Aí a família vai na imprensa, isso é muito interessante, como eu ouvi isso na minha vida. Eu queria pedir para você não divulgar isso, sabe por quê? Fica muito mal para a família. Né? O meu marido deu um desfalque, lá roubou, desviou. Agora os filhos vão passar vergonha. E sim, eles vão passar vergonha, sim. A mulher devia ter dito para o marido, vem cá, onde é que está com esse dinheiro todo? Não rouba. Ela estava aproveitando, né? Claro, então, quando fica se beneficiando, está 100%. Sim. Depois que dá o bolo, vamos dar um jeito para não publicar, porque fica mal para a família. Desfrutar pode. Não pode pagar o ônus da coisa. O que nós temos agora? Nós temos em setembro, setembro, outubro, novembro. Nós temos coisa pela frente para cuidar da nossa saúde. Com Vamos certeza. falar um pouco nisso. Setembro é mais a saúde mental, né? Setembro amarelo. É mês de prevenção do suicídio. E está grande o suicídio, sabe como? Nas áreas da adolescência. Nós entrevistamos, não faz muito tempo, o médico Ricardo Fazolo. Ele é especialista, ele é psiquiatra, especializou-se nessa área de jovens que tentam o suicídio. Nós ficamos impressionados, porque mas por que os adolescentes querem se matar? A gente se surpreende com isso. As tentativas são muito grandes. Felizmente, o número de óbitos não é igual às tentativas, seriam uma catástrofe, porque os números são bastante altos. O médico diz o seguinte, ele acaba ficando sabendo, porque a família conta para o médico, mas a família não conta para os vizinhos, a família não conta para a polícia. Então, por isso que a estatística em relação ao número de suicídios é muito pequena. O que aparece na estatística? Quando tem tiro, quando tem tentativa de enforcamento, que a pessoa vai para o hospital para morrer, e quando tomou uma dose extraordinariamente grande de remédio e vai para o hospital é obrigado a informar a polícia. Então, o que vai para a polícia é uma pequena... Eles calculam em 12%. De cada 100 tentativas, 12 vão para a estatística. Então, imagina o número que tem. Né? Porque as famílias não querem, e é compreensível, não querem que os outros saibam que alguém da família andou se matando. Porque todo mundo começa a se culpar. Onde é que nós erramos? O que eu fiz de errado? Eu sou um mau irmão, mau pai, má mãe. Né? Sim. Então, não existe uma estatística que desse o número exato de tentativas. Mas os médicos, sim, eles se conversam e eles estão falando. Está crescendo muito o número de tentativas de suicídio e os pais têm que ficar atentos. Porque a mudança brusca, aí, por favor, eu sou um pateta em matéria de assuntos da saúde, mas a gente aprende a perguntar. Depois de 50 anos de repórter, a gente aprende a fazer perguntas. E os médicos respondem com lucidez. Ele diz o seguinte, causas para a tentativa de suicídio. A pessoa, o jovem, a guria, o guri, começa a achar que não vale a pena viver. Mas por quê? Eles dizem, os médicos, o seguinte, as exigências do mundo moderno estão muito grandes. A própria rede social, uma guria de 14 anos, 13 anos, está acessando. Aí está todo mundo viajando. Uma está em Paris, uma está na Argentina, uma foi morar em Floripa, a outra comprou um carro, o pai dela não sei o quê. Então, as pessoas começam a sentir que elas parecem que estão lá no fim da fila, que elas não têm chances. Agora, mesmo entre esses que têm um poder aquisitivo muito alto, aí são outros fatores. Né? A pessoa se sente gorda, se sente
feia, daí vai para anorexia, e aí vai indo. E uns casos também que eu fiquei sabendo é como namoro. Namoro termina na adolescência, namoro, porque eles credo. amam. A gente já foi adolescente, a gente ama com uma intensidade muito forte, né? Como Eu se continuo fosse. gostando muito forte também, Sim, mas na adolescência mas é muito imbatível. intenso. Então A gente acha que vai morrer. termina o namoro, então acha que aquilo vai acabar tudo. E eles acabam se suicidando também por causa disso. E isso tudo é muito abafado, né? Os Sim, motivos não aparece. também. O médico diz o seguinte: os pais têm que aprender, se quiserem, a observar. Por exemplo, tem lá um guri com vida normal, uma guria com vida normal. De repente, começa a ficar mais quieta, mais arredia, mais no quarto. Daqui a pouco não quer sair do quarto e faz um quadro, então, de depressão. Eles falam assim: antes do suicídio, sempre tem um estado depressivo. Tem que detectar o estado depressivo. Mas quando vai? Quando é que o pai e a mãe falam com os filhos? Em que momento? Não vale mandar o WhatsApp, é falar pessoalmente. Pessoalmente. Mas também tem gente que finge que é feliz, né? Adolescentes que parece que estão normais, mas daí já conta para o amigo, né? Conta para alguém mais próximo, e essas pessoas têm que ficar de olho, né? Fazer esse alerta, porque às vezes estão sorrindo por fora e chorando por dentro, com aquela angústia muito forte, com aquela vontade de acabar com o sofrimento, né? E daí acabam se suicidando, que a gente chama que são os tentantes, né? Que tentam o suicídio. CVC, né? O Centro de Valorização da Vida, que agora... CVV. Né? CVV. CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu falei do turismo, eu acho que fazia. Fazendo propaganda para o turismo. Propaganda. Patrocina a gente. Assim, o médico disse que os amigos... O médico, eu falo do doutor Ricardo Fazoli, especialista, né? E psiquiatra. Ele diz o seguinte: os amigos têm um papel preponderante nisso. Porque tu tens uma filha de... Tenho. 7 anos. 7 anos. Quando ela tiver 13, 12, ela vai se abrir para as amigas dela da cidade, colegas dela. A mamãe também, né? A mãe também, mas menos, né? Os guris, então, nem se falam. Os guris não falam nada para a mãe e para o pai. Os guris falam para os amigos. Então, que os amigos precisam alertar. Mas aí o amigo não quer se meter. Se o amigo fala para a mãe, tem um amigo meu lá que está mal. Mas amigo não que é amigo mete. se mete e fala. Amigo que é amigo tem que fazer, que seja tem tarde. Bullying ainda na escola. O psiquiatra, sim. Muito. Tem muita gente que sofre de bullying e vão para o estado depressivo. Agora, ele disse, os casos mais extraordinários são na própria família. André, 6 irmãos, nós éramos 6, né? Então, o meu irmão, eu gostava mais da mãe, porque vivia paparicando a mãe, e eu achava que a mãe gostava mais dele, que gostava menos de mim, porque sempre... Se sentia rejeitado internamente. Isso, eu me sentia assim, a mãe gosta mais do Hélio, né? Bebê e coisa e tal. E aí o problema não é esse, porque isso é uma sensação que também é válida, a pessoa sente menos que as outras. Agora, o dodói é quando os pais começam a comparar os filhos. Sim. O médico diz que isso mata as crianças. Mata. O teu irmão está trabalhando no banco, tu não consegue emprego, tu não presta para nada. E as pessoas começam a achar mesmo que elas não prestam para nada. E que elas se convencem que elas não prestam para nada. Elas têm, às vezes... Os pais não percebem que os filhos são diferentes, são criaturas diferentes. É uma agressão psicológica que fica marcas para sempre. Se ele é adolescente, isso quando ele é adulto, ele vai lembrar ainda. Então, ele vai ser um adulto... frustrado, sentindo mal. E então os primos... tem um primo. Teu primo agora, tu vê, ele inclusive já casou e tem filhos, já se arrumou na vida. E tu não presta para nada. E às vezes a pessoa tem um temperamento aquietado, arredia. Ninguém precisa, cheguei e ser maravilhoso. Tem pessoas que são quietas. E também, Lelo, acontece quando os adolescentes estão se descobrindo ser homossexuais. Então, terrível, tenta guardar isso, não quer falar para os outros, tem medo de ser rejeitado pela família. Então, então acontece isso também de não quererem que os outros saibam, tem vergonha daquilo, não se aceitam e acabam se matando também, né? Há uns anos atrás, tinha expulsão de casa. Sim. Né? O pai descobria que o guri era gay, nossa, ou mandava para o Rio de Janeiro viver lá,
ou, né, para ficar longe. Sim, da família. Ou então expulsar Foi de estudar casa. fora. Ele é doente? Sim. Não é doente, por favor. Né? Mas nós evoluímos nisso. Agora, eu perguntei para ele, a sexualidade, ele disse também é um fator. É uma soma de coisas, é uma soma. Os pais têm que perceber. Hoje a gente vai falar só sobre o Setembro Amarelo. Vamos deixar os SUS para a semana que vem, pode ser? Pode, já está terminando. Já está terminando. Então, depois do Setembro Amarelo, a gente tem o Novembro Azul. Novembro né? Azul. E tem o Outubro Rosa. Tem Outubro Rosa, sim, antes a disso. mamografia tem que fazer, porque o câncer de mama tem 100% de cura quando detectado precocemente. É que como o Lelo fala tanto do médico dele, eu já falei para novembro. Eu falo por causa do dedo, doutor Paduim. Esqueci de novembro, fui para... Chegar novembro, doutor comigo. Ele é famoso, doutor Paduim. O senhor está convidado para vir mostrar o seu dedo e para explicar sobre o exame. Claro, muitos homens têm medo, principalmente na minha família, não precisa. Porque o toque retal ninguém Sim. quer fazer. Mas antes disso tem a mama, então, para trazer a mama. mulheres aqui Sim. que fizeram e que se curaram completamente. Sim, porque o câncer de mama está dando cada vez mais cedo, né? Coisa. Ainda mais nas famílias, na minha família tem, né, índice de câncer de mama. A senhora faz regularmente exame? Não. Tem que se apalpar todo dia, mas não fica se achando a mais bonita do mundo. Não. É apalpar tecnicamente. É meu namorado fazer o exame em mim. Então tá, pede para o namorado fazer. Se ele conseguir ter paciência para detectar, tá bem. Sim. Não, mas é bom a gente falar, esse assunto é bem sério. Nosso programa também é agressivo. E na ginecologista também, conversar sobre qualquer manchinha, qualquer coisa. Não só câncer de mama, né? Os outros também, porque está muito perigoso. E depois, a próstata. Em que nós não mostramos os fios? Não, a gente não vai mostrar. Tá bom. É só semana que vem. Semana que vem a gente vai explicar muito bem dos fios. E também ver as melhorias que já foram feitas. A cidade está feia, a cidade está um horror, aqueles fios caindo, os operadores estão se lixando para Novo Parece Hamburgo. que passou um vendaval, soltou todos os fios, mas isso está há muitos anos assim. Semana que vem mostramos. Boa noite, até semana que vem, Até semana que vem, boa noite, um beijo para todos.